gostaria de agradecer ao presidente pelas palavras, pelas considerações. Muito honrado de estar aqui nessa casa, palestrando pela primeira vez. Já tive aqui algumas conversas já na comissão aqui com todos, então para mim sempre é um prazer grande estar aqui. Agradecer também ao presidente da nossa comissão, Latif, me acolheu de braços abertos, né? Tem sido um mentor aí, né? Em algumas questões. Então, assim, para mim tem sido um prazer enorme estar aqui. Meus colegas de mesa também, a doutora Carla Veiga também, Ana, a todos que nos acompanham aqui pela internet, gostaria de desejar uma boa noite. Me coube aqui, quando a gente sentou para conversar, né, sobre os temas que serão abordados aqui no mês do advogado, né, e todos já levantaram e falaram, não, eu vou falar sobre a questão da tributária na sociedade, eu vou falar sobre o simples e tal. Eu falei, mas gente, não vai sobrar nada para mim, né? Eu falei, bom, eu estou escrevendo sobre um tema e tal, e eu acho que é super relevante, é um tema que teve uma decisão recente da STJ sobre o assunto e tal. E aí eu propus a tese de falar sobre a questão da responsabilidade tributária de empresas que compõem o mesmo grupo econômico, né? E aí, bom, deixa eu ver aqui se a canetinha está indo. Como é que está a conta? Tá? Acima de opção. Legal. Obrigado. Bom, traçando um panorama geral, né, na verdade, o motivo que me levou a tratar desse tema e começar a escrever um artigo sobre ele é a experiência, o dia a dia da prática, né, o que a gente vê. No geral, a gente se depara com execuções fiscais, então estou tratando aqui da situação já no âmbito judicial. Olá, boa noite, Aline. Isso, prazer. Então, assim, o panorama geral na esfera judicial, né, o que a gente encontra geralmente, é uma situação, enfim, corriqueira. A Fazenda Pública ajuiza a execução fiscal, enfim, constitui o crédito, ajuiza a execução fiscal, e ela se depara, no mais das vezes, com duas situações. Ou ela não encontra o devedor originário, né? Ou ela encontra o devedor originário, mas não localiza bens passíveis de penhora, ou fica, enfim, tentando encontrar bens passíveis de penhora desse contribuinte que, na verdade, no mais das vezes está passando por uma dificuldade financeira e está tentando se reerguer no meio desse, no meio desse nosso sistema meio caótico, né, que é o sistema tributário, né? E aí, enfim, eu não vou tratar da primeira situação. A primeira situação, quando a Fazenda ela não localiza o devedor, ela já pede, na verdade, redirecionamento por contra os sócios, por conta da súmula da STJ, que se presume dissolvida irregularmente com a sociedade, e aí, enfim, ela pede redirecionamento diretamente contra os sócios. Eu vou tratar mais dos casos mais polêmicos que envolvem a questão relacionada à responsabilidade pelo grupo econômico, né? Porque quando ela encontra o devedor, encontra a empresa, mas não consegue encontrar bens, ela passa, geralmente, por uma nova fase, né? Ela tenta, não localiza bem a nova empresa, aí tenta, enfim, faz pesquisa Renajude, Infojude, faz estudo, e daqui a pouco ela vem com uma pesquisa, geralmente Juscerja, enfim, em outros órgãos de cadastro. Olha, esse sócio dessa empresa, ele tem uma outra pessoa jurídica, né? E essa pessoa jurídica, então, ela está sendo usada para arquitetar aí uma manobra do contribuinte não pagar o imposto. E aí pede o redirecionamento da cobrança contra essa outra pessoa jurídica, com base de que há um grupo econômico, que há uma confusão patrimonial. No mais das vezes, simplesmente pelo fato de um mesmo empresário ser sócio de duas pessoas jurídicas distintas, né? Ou um grupo de empresários ser sócio de duas pessoas jurídicas distintas, né? Então, primeiro a gente tem que tratar sobre o que seria o grupo econômico, né? Então, o grupo econômico é isso, né?
quando você tem duas ou mais pessoas, né, sob o mesmo controle, direção, administração, elas formam, né, um grupo econômico que pode ser de direito, que é regido pela lei da SA, o de fato, que tem ali a regulação pela legislação trabalhista, tributário e previdenciário, também a questão de fato ali pela IN 971 de 2009 e também os consórcios, né? E essa organização geralmente ela se dá, né, para promover o interesse comum, né, desse grupo, né? Então essas empresas elas atuam de forma conjunta, tentando promover aí um interesse que, enfim, foi estabelecido ali entre os sócios para dar continuidade às atividades, enfim. E a questão que passa a ser polêmica no caso é que geralmente o pedido de redirecionamento da cobrança, com base nessa questão do grupo econômico, vem com base no artigo 124, inciso 1º do CTN, que fala que as pessoas que são solidários, né, são responsáveis solidários pelo crédito tributário, as pessoas que têm interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. E aí, enfim, eu estou aqui tentando visualizar, mas eu estou só um minutinho aqui, só para não me perder no raciocínio. A gente tem aqui, na verdade, algumas situações que... Quiser falar de pé ali, não é nem necessário, não. É que realmente é só a questão da pontuação mesmo aqui. Bom, que... O primeiro ponto, na verdade, é que, geralmente, que eu já tinha até adiantado aqui, a questão da solidariedade ela geralmente surge já com a execução fiscal em curso. Só que a solidariedade tributária, esse tipo de responsabilidade tributária, né, podemos dizer assim, na verdade, não é uma hipótese de... Não é, na verdade, uma das hipóteses de que você pode falar que é uma questão de responsabilidade, né? Na verdade, a gente está falando ali de sujeição passiva, né? Então, existe essa confusão, e às vezes essa confusão é o que gera, na verdade, essa confusão é o que gera essa questão de interpretação, essa divergência de interpretação, de que, na verdade, a solidariedade nada mais é do que uma hipótese de sujeição passiva. Então, não seria uma hipótese de você pedir redirecionamento de cobrança, né? Ela sempre resulta de lei, ou seja, não se presume, não pode aceder à vontade das partes. A gente já tem, na verdade, também a jurisprudência do STJ pacificada no sentido de que a mera existência do grupo econômico ela não seja por si só a solidariedade passiva, né? Enfim, aí tem o agravo regimental no agravo 1.392.703 do Rio Grande do Sul, no REF 884.845 de Santa Catarina. E, enfim, a grande questão e a grande polêmica é a interpretação sobre o que é o interesse comum previsto no artigo 124 do CTN, né? E a divergência que a gente encontra hoje em dia é que a Fazenda ela costuma atribuir ao vocábulo interesse comum um interesse econômico ou interesse no proveito da situação. E, na verdade, o interesse comum, quando a gente fala no artigo 124, na verdade é um interesse jurídico na situação que configurou o fato gerador daquele fato, né? Então, assim, a gente não está falando de o fato de uma empresa não pagar aquela dívida não seja por si só um fato de existência de interesse comum na questão relacionada ao fato gerador. Então, é essa grande confusão que você tem hoje em dia, que enfim, de interpretação com relação ao dispositivo. A gente não tem uma definição bem clara sobre isso na jurisprudência. A gente tem essa questão do STJ falando da questão do grupo econômico, né? Mas o que a gente vê é que a grande confusão que tem que enseja, né, o pedido da Fazenda e muitas vezes no deferimento do pedido da Fazenda é de que o fato dessa outra pessoa jurídica não adimplir as suas obrigações, existiria um interesse comum entre elas. E aí começa todo o imbróglio, né? Bom, aí para a gente trazer um pouco mais de clareza, né, sobre o que é o interesse comum, eu destaquei aqui um voto proferido no acórdão CARF 1301
003472, falando que para a configuração do interesse tem que ser a existência de um interesse direto, não meramente reflexo na prática do fato gerador. O que acontece quando, geralmente, que é o que a hipótese que eu estou tratando, quando as pessoas atuam em comum na situação que constitui o fato. Enfim, são duas pessoas, vendedor e comprador, enfim, são pessoas geralmente vinculadas. E há uma segunda hipótese, enfim, que a gente vê que tem sido aceita, que é quando você comprovar que o beneficiário ele foi beneficiário em razão de uma fraude, um conluio, enfim, e aí você poderia caracterizar a existência desse interesse. Tudo isso, na verdade, a gente tem que entender que, como a gente está falando de uma responsabilidade que surge no curso de uma execução fiscal, né, ela na verdade nada mais é do que uma forma atípica, né, até de você fazer de você responsabilizar um terceiro por dívida, né. Eu até brinco ali, né, que apesar de não concordar com essa questão do pedido envolvendo o redirecionamento de execução fiscal com base no artigo 124, inciso 1º, porque não seria o meio adequado, se a gente passar, assim, a gente considerando que o princípio está muito em voga, que é o da praticidade da tributação, que nada mais é, no meu ponto de vista, que uma forma de você ultrapassar e contornar o princípio da legalidade, né? Você, então, tem que, pelo menos, impor alguns limites também, porque, enfim, você tem que sopesar também os interesses do fisco com os interesses do contribuinte. Eu acho que a gente também não pode ser tanto ao céu e nem tanto ao mar, né? Então, o que a gente tem que ver é que se a gente está realmente diante de uma situação de um devedor que age de má fé, tentar estabelecer alguns limites, né? Esses limites para que não sejam só não sejam só o fato da pessoa ter duas ou mais sociedades empresárias leve essas outras sociedades serem incluídas no polo passivo da execução fiscal. Um dos primeiros pontos que eu entendo que é relevante para que o pedido possa inclusive ser conhecido, né, no sede de execução fiscal, é de que a confusão patrimonial, os atos que levaram à questão da confusão patrimonial têm ocorrido após o ajuizamento da execução fiscal. Se esse fato ocorreu antes do ajuizamento ou antes mesmo do título, da constituição do título executivo, essa questão teria de ter sido tratada na via administrativa e, com base nisso, a pessoa ter sido intimada a responder sobre pena de se criar uma verdadeira atalho, né, para a Fazenda Nacional tentar encontrar bens e nomes de outras pessoas, enfim, invadir o patrimônio, né, de outras pessoas jurídicas. Então, a partir do momento em que aí há uma definição temporal, a partir do momento que a execução fiscal é ajuizada, qualquer discussão, se provado que os atos foram posteriores ao ajuizamento da execução fiscal, a gente pode ter essa discussão em sede de execução. Mas se esses atos foram praticados antes, e muitas vezes essa prova nem é trazida pela Fazenda nos autos de execução fiscal, essa matéria não pode ser conhecida, né? Porque quem é a autoridade competente para constituir crédito tributário é a administração. Enfim, e por isso que eu falo que a possibilidade de você dar o redirecionamento da execução fiscal com base na tese da solidariedade, da sujeição passiva solidária, né? Na verdade é uma forma típica de constituição de crédito tributário contra o terceiro, né? Porque, enfim, a gente estaria falando ali de o juiz constituindo o crédito tributário, né, em face de uma outra empresa. E aí, enfim, obviamente podem surgir objeções com relação ao tema proposto, dizendo, enfim, mas como é que o fisco vai saber que aquela empresa praticou atos, houve confusão patrimonial antes do ajuizamento da execução fiscal? E aí, enfim, a gente pode lembrar de um caso bem emblemático, né, que foi a Lei Complementar
104, né, de 104? Agora estamos fugindo a cabeça. 105 de 2001, desculpa, sobre que o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional que as autoridades fazendárias elas acessem os registros financeiros, né, dos contribuintes sem autorização, sem a necessidade de autorização judicial. Então, a gente consegue analisar dentro desse ponto de vista, né, de que meios há de se verificar se há uma tentativa de fraude, esvaziamento de patrimônio antes do próprio ajuizamento da execução fiscal. E outro ponto é a questão das próprias obrigações instrumentais, né, as obrigações acessórias, né? Hoje é tudo online, tudo praticamente na mesma, assim que você transmite, o fisco já sabe o que você está transmitindo, então qualquer tipo de ausência de declaração ou uma anomalia nas informações que são transmitidas pode ser identificada já em tempo real. Vamos lá, vamos abrir a hipótese também, mas nem todo fisco tem essa questão da informatização, mas todo fisco ele pode evoluir nesse sentido, e eu acho que a interação entre tanto o fisco quanto a Procuradoria da Fazenda, vamos lá, pegando uma estrutura talvez menor de municípios e tal, ela tem que se dar de uma forma mais conjunta para que terceiras pessoas, ou enfim, terceiras empresas não sejam prejudicadas por uma questão que é meramente investigativa, que é um trabalho que a fiscalização ela tem que fazer antes de você tentar invadir o patrimônio de uma outra pessoa, né? Então, assim, é uma medida muito violenta você fazer a inclusão de uma outra empresa no passivo da execução fiscal sem nem ter dado a oportunidade dela de se defender. Então, esse seria um ponto, né? Então, acho que a grande questão que a gente tem que analisar e que tem que haver uma reflexão maior por parte da Fazenda, por parte da Fazenda Pública, é essa investigação pré-ajuizamento de execução fiscal. Porque quantas execuções fiscais não são extintas todos os dias, às vezes assim por questões assim que são facilmente verificáveis, como prescrição, a própria empresa já encerrou as atividades de forma regular, enfim, a juíza mistura o título executivo com dados errados, enfim, a gente vê isso aos montes, todos os dias, né? Então, você vê, obviamente, há um volume muito grande de trabalho, então, compreendo, mas esse trabalho, ele tem que ser feito com cautela, até porque há uma discussão muito grande, né, sobre essa questão, se você pode ajustar esses vícios, né, já após os vícios que existem no título executivo após o ajuizamento de execução fiscal, né? Eu até outro dia, recém-ingressado no grupo aqui da nossa comissão, né, eu fui, na verdade, estava trazendo a reflexão, uma decisão judicial que eu tive conhecimento. Eu achei a decisão judicial meio absurda, porque antes da citação, a juíza determinou a desconsideração da personalidade jurídica, incluiu a sócia no ponto passivo e determinou a resta pena das contas da pessoa física. Assim, antes do CITES, né, nem tentou citar, porque, e aí ela explica, não, eu entrei aqui no site da Receita Federal, a declaração da empresa estava inapta, ou seja, o próprio juiz já meio que, assim, fazer um trabalho que, na verdade, já poderia ter sido feito antes, né? Então, uma coisa assim que chega até a ser um pouco... Vocês podem perguntar qual é a matrícula da procuradoria dele. Exatamente. Então, a gente chega nesse caso, assim, até que são bastante atípicos, né, de você ver assim, a gente entende, óbvio, né, que o processo ele é uma marcha para frente, de fato ele tem que ir seguindo, e a gente entende que a Fazenda tem um interesse ali de arrecadação. A gente também tem que fazer a distinção entre interesse público e interesse de arrecadação, porque muitas vezes esses conceitos são confundidos, né? Então, a Fazenda, não... E às vezes muitas regras são atropeladas com base nessa diferença, né? Então, assim, o interesse público, ele é um interesse que não envolve meramente a arrecadação, o patrimônio da Fazenda Pública, né? Então,
essa distinção, esse debate, ele tem que ser mais aprofundado, porque muitas regras e muitas normas processuais, enfim, vêm sendo atropeladas com base na existência desse interesse público, né? Na verdade, não é interesse público, e sim interesse patrimonial da fazenda, né? Então, é um outro ponto que precisa ser refletido, né? E aí, o que a gente entende qual é o melhor caminho, então, vamos na hipótese, né, que eu trouxe, né? Apesar da minha premissa maior ser de que não caberia esse tipo de pedido, mas entendendo também que enfim, ponderando, né, alguns interesses, né, do Estado, né, enfim, que o Estado também tem que arrecadar para atingir os seus fins, mas qual seria então o caminho para o Estado chegar para conseguir fazer o redirecionamento contra empresas, né, contra outras empresas que compõem um mesmo grupo econômico, né? Primeiro, aquele que eu já coloquei, né, que é demonstrar que a Constituição, na verdade, a confusão patrimonial ocorreu posteriormente à execução fiscal, ou seja, aquele contribuinte realmente começou a se mover e fazer atos que, na verdade, não estão dentro do propósito negocial dele, né, para dificultar, na verdade, o trabalho de redução do fisco. E isso tudo ele tem que se dar, no meu entendimento, dentro do Instituto de Desconsideração da Personalidade Jurídica, trazido aí pelo CPC, né, no artigo 133, e não meramente em petição simples, né, direcionada ao juízo da execução fiscal, pedindo, olha, aconteceu isso, porque são formas distintas, né? Enfim, o Instituto ele permite ampla produção de prova, né? Então, a pessoa jurídica que está sendo chamada para responder pelo crédito tributário, ela vai poder demonstrar, não, eu fiz essas transferências, ou fiz essa movimentação por tais motivos, e ela vai conseguir, enfim, poder se defender de forma apropriada, já porque a gente, apesar de não ser uma hipótese de responsabilidade tributária, ela está sendo chamada a responder pelo crédito tributário já no curso da execução fiscal. O assunto, e aí foi o que tinha gerado aí até todo o trabalho, né, dentro do artigo e de trazer o assunto para a comissão, foi a decisão do RESP 1.874/1981, né, da ministra Suzete, né, que, enfim, as duas turmas de direito público do STJ, elas têm uma divergência em relação ao cabimento do IDPJ em sede de execução fiscal. Se eu não me engano, a primeira turma ela entende que é cabível sim, que você pode fazer, é um instrumento adequado, que você pode discutir. E a segunda turma entende que não. Que, inclusive, a segunda turma ela fala, olha, se a gente pode admitir redirecionamento contra sócios, por que não admitir redirecionamento contra a pessoa jurídica? Entende pelo que seria incompatível, né? Então, o STJ está tentando a matéria para a primeira sessão, para decidir se é necessária a instalação de IDPJ para redirecionamento para tentativa de responsabilização, enfim, ou redirecionamento da cobrança contra outra pessoa jurídica, justamente porque, enfim, é uma questão muito mais... Os que são contrários, né, eles falam, não, mas é uma forma mais demorada, né, então, assim, você além de defender uma hipótese que seria restritiva, porque os atos têm que ser posteriores à execução fiscal, você ainda confere a oportunidade de DPJ, a gente nunca vai conseguir satisfazer esse crédito tributário. Bom, na verdade, a instalação do IDPJ, na verdade, ele não impede que a Fazenda ela adote as medidas necessárias para resguardar o seu direito de arrecadação de tributo, né? E aí a gente tem aqui, eu falo mais no âmbito nacional, mas enfim, a gente também tem no âmbito estadual, né, o processo de arrolamento de bens, né? Então a Fazenda ela consegue fazer o monitoramento de bens daquele contribuinte, seja analisando o balanço, seja analisando, enfim, a documentação fiscal. Então, preenchidos os requisitos, ela pode fazer instaurar esse procedimento administrativo, consegue fazer esse monitoramento, e na hipótese de verificar que o contribuinte não está obedecendo as regras ali do arrolamento, não está fazendo a comunicação dos seus bens, enfim,
ela pode se utilizar da medida cautelar fiscal, que, a caso deferida, ela pode decretar a indisponibilidade dos bens do contribuinte. Então, existe esse mito de que o IDPJ ele seria um impeditivo, ele seria mais um empecilho e atrapalharia a satisfação do crédito tributário. Quando, na verdade, você já tem meios hoje existentes, mas que não são comumente utilizados, né, para demonstrar que, enfim, que está ocorrendo esvaziamento patrimonial de uma empresa em detrimento de outra, enfim, para impedir a satisfação do crédito tributário. Já estou indo aqui para o encerramento, então acho que o IDPJ ele é compatível sim com o rito das execuções fiscais. E aí, para a discussão ocorrer, é a questão de que a confusão patrimonial tem que ter ocorrido após o ajuizamento da execução fiscal, tem que comprovar a existência do grupo econômico, obviamente, então mostrar ali que um grupo de pessoas ou mais uma empresa estão ali estão administrando, enfim, sob uma mesma administração. E aí a prática comum do fato gerador, que seria a hipótese, na verdade, normal de solidariedade passiva tributária, né? Ou no caso de confusão patrimonial, né? Então, demonstrar isso já no curso de execução fiscal mediante a instalação do IDPJ, né? Então, a gente, só reforçando aqui, aí chegando à conclusão, pontuando que o artigo 124, no meu entendimento, ele não é o artigo adequado para você pedir redirecionamento de cobrança, porque ele já é uma hipótese de sujeição passiva, né, e não de responsabilidade, são tratados inclusive em seções diferentes do Código Tributário Nacional. A própria jurisprudência do STJ já bem sedimentada no sentido de que o grupo econômico por si só não autoriza redirecionamento da cobrança. E a questão do interesse comum, né? O interesse comum ele tem que estar ligado na situação relacionada à constituição do fato gerador. Então, mas ainda que se desconsidere essas hipóteses, para que haja, de fato, uma observância maior dos princípios constitucionais, enfim, a gente está aí, vai sopesar o direito ao contraditório, a ampla defesa, devido processo legal, e aí também o interesse do Estado também em arrecadar para satisfazer os fins, na verdade, os interesses da sociedade, da coletividade, né? Então, o caminho adequado seria mediante a instalação de DPJ, com essas demonstração do grupo econômico, trazendo todas as provas, né, relacionadas à existência da confusão patrimonial, e permitindo aí que o contribuinte que esteja sendo acusado, né, de essa outra empresa que esteja sendo chamada para compor o plano passivo da execução fiscal, apresente sua defesa e enfim, comprove, enfim, demonstre que aquela alegação, aqueles fatos que estão sendo apresentados não são verdadeiros. Enfim, acho que é o caminho que mais compatibiliza, né, assim, se a gente pensar na Constituição, no texto constitucional como um todo, né, é o que mais chega no senso comum, né, você preserva, né, o direito de defesa, o direito de patrimônio, né, porque em execução fiscal a gente tem que, enfim, tem essa questão das garantias, e da mesma maneira você também não prejudica de sobremaneira o lado da fazenda pública, porque ela continua com a possibilidade de tentar cobrar esse crédito tributário, mas tendo que fazer o seu trabalho, né, que é o que a gente fala, o trabalho tem que fazer na via administrativa, se não foi feito na via administrativa, que pelo menos se faça na via judicial. São esses os pontos que eu queria trazer. Obrigado pela atenção. Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição.